Muito bem? Vamos iniciar a leitura do texto áureo e verdade prática. Texto áureo, Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. A verdade prática: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Muito bem. Antes de nós fazermos uso do texto, observem que essa última palavra da verdade prática, a vida, como é que diz? A vida de um crente, A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Então, o que nós temos? Nós temos aquilo que nós podemos denominar pré-Pentecoste. O Espírito Santo, ele nunca deixou de atuar. Ele atuava esporadicamente, ele atuava na vida de reis, na vida de profetas, na vida de sacerdotes. Ele inspirava no Velho Testamento. Só que no Velho Testamento não tinha ainda a dispensação do Espírito Santo. Era uma época que você pode observar que quando se começa com Gênesis 1:2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas nós sabemos que nessa economia divina, cada um tem um trabalho a fazer. E ainda não era a dispensação do Espírito Santo. Mesmo assim, o Espírito Santo não deixou de usar pessoas lá no Velho Testamento. Mas Jesus Cristo disse em João 14:26, em João 16:13, que o Espírito Santo ele viria para ficar. Ele viria para morar em nós. Só para os irmãos terem uma ideia, em todo o Velho Testamento nós temos aproximadamente 88 vezes a citação do Espírito Santo. No Novo Testamento, isso ocorre só no livro de Atos. Só no livro de Atos. Porque agora há uma profusão, há uma abundância do cumprimento profético de Joel 2:28. Então você pode analisar claramente essa diferença. Na experiência pós-Pentecoste, nós temos aqui, o Espírito Santo ele não vai ser derramado só sobre Pedro, só sobre Paulo. O autor da lição ele está pontuando particularmente, porque é um assunto estudado no método de personagens bíblicos. Isso aqui é chamado de sermão biográfico. É um sermão que se estuda, que se analisa a vida dos personagens bíblicos. Mas você tem que entender claramente que o Espírito Santo de Deus, agora na nova dispensação, na plenitude dele atuando, ele veio para ficar. Aí o Espírito Santo vai desempenhar o seu trabalho em nossos corações. Ele vem fortalecer aquilo que foi ensinado por Cristo Jesus. Então você percebe que tem dois momentos, a experiência pré-pentecostal e a experiência pós-pentecostal. A partir do dia de Pentecoste, o Espírito Santo, ele não veio mais sob medida. Ele veio em profusão. Ele veio como um rio. Ele veio como chuva. E até hoje atua na vida da igreja. Entendeu? Então é muito importante a gente fazer essas duas distinções. E agora nós vamos para o texto de Atos 2:14. Vamos lá. Atos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima dos... Só um minuto, pastor. Aí você lê até a qual? É o 18. Até o 18, vamos lá.
Primeiramente, o verso 14. Como é que diz a frase? Pedro, porém, pondo-se em pé com os Sim. 11, levantou a voz e disse-lhes. Isso aí. Pedro, porém, pondo-se em pé. Estáteis. Olha aqui, ó. Estáteis. Ele pôs-se em pé. Interessante que esse ato de se colocar em pé, nós temos aqui, na verdade, colocou-se em pé, pôs-se em pé. Esse verbo ele está no auristo, né? No particípio passivo. Pôs-se em pé, colocou-se em pé. Está aí. O verso diz assim, levantando-se ele. Observem que esse levantar, esse colocar-se de pé, essa atitude aqui vai ser uma posição de uma ação sobrenatural. É muito importante isso. E o discurso que Pedro vai fazer aqui é um discurso quando ele se levanta para falar, para pregar, ele já se levanta inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você vai para o próprio texto hebraico, não é? Que você tem uma expressão muito comum lá no hebraico, não é? Essa expressão, como levantar, levanta-te, vai, ela era uma expressão, só melhorar aqui o men sofit, vocês entenderem, né? Era uma expressão, levanta-te, Jonas, levanta-te, Ezequiel, levanta-te, era a voz de Deus. E quando é a voz de Deus que manda você levantar, você não levanta como um filósofo. Você não levanta como um sociólogo. Não era apenas levantar fisicamente. Não era apenas um levantar de um orador. Não era apenas um levantar de um coach. Não é coach? Não era apenas um levantar de um político. Não depender quando lá em Ezequiel você lê, filho do homem, põe-te em e eu falarei contigo. É Deus que levanta. Você vê a diferença quando alguém tem uma mensagem, um esboço decorado, ou quando ele se programa para pregar na internet, para ver se encaixa a palavrazinha dele, a gracinha dele, é uma coisa. Agora, quando ele levanta, no poder do Espírito Santo, é diferente. E eu vou abrir aqui um parêntese para dizer a vocês. Nós estamos precisando de pregadores que se calem primeiro, como Deus calou Ezequiel, fechou a boca de Ezequiel, para receber de Deus e depois Deus dizer, levanta. Como? Você tem que levantar, levanta-te. E Deus disse, levanta-te, Jonas. E ele levantou e correu para pregar na cidade de Nínive. Pedro se levantou. Mas vocês já observaram como foi que Pedro se levantou? É preciso atentar para o contexto. Ele já estava cheio do Espírito Santo. Segundo, a multidão estava confusa. A multidão estava em baderna, perplexa, confusa e cheia de crítica. Quando se tem um auditório confuso, cheio de bagunça, cheia de baderna, cheia de zoada, quando é Deus que manda você ficar de pé, o auditório se cala. Eita, não é assim? O auditório se cala. Tem uns que ficam batendo na sinetinha, se calem, não é assim? Tem outros que ficam dizendo, gente, se você não se calar, eu não vou pregar. É ou não é? Agora, quando Deus te toma na autoridade do Espírito Santo, o rei se cala, o pastor se cala, não é assim? O sacerdote se cala, o invejoso se cala, o endemoniado se cala, porque é Deus em você. Eita, rapaz, não é assim? Os que resistem são aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Mas quem tem que se calar. Tem que parar. E é o mais interessante aqui, é que essa expressão aí, vamos ver aí a palavra de Deus, vamos lá. 1 Crônicas 25 primeiro.
Miqueias 5:12. Vamos lá, Atos 26, 25. 1 Crônicas 25, primeiro. Isso. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, Sim. e de Emã, e de Jedutum, Isso. para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltério, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Isso. Dos filhos de Asaf, Zacur, José e Netanias, e Azarela, filho de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Eita, eles quando iam pegar a harpa, não é uma coisinha do músico estar tocando na igreja qualquer coisa, não. Quando eles tocavam, era na unção do Espírito, e a Bíblia dizia, a harpa profetizava. É coisa linda a Bíblia. Vamos lá, outra referência. Miqueias 5, pastor? Miqueias capítulo 5, versículo 12. 12. E tirarei as feitiçarias da tua mão, Isso. e não terás agoureiros. Isso. Agora, Atos 26, 25. Vamos lá. 26, 25 de Atos. Mas ele diz, não deliro, ó potentíssimo Festo. Eu não estou louco, Festo. Eu não estou delirando, Festo. Antes digo palavras de verdade Eita. e de um são juízo. Eita, glória a Deus. Um homem de Deus que se coloca de pé perante a autoridade, perante um prefeito, perante um juiz, perante um incrédulo, perante um ateu. Quando ele se coloca de pé, sem medo, sem titubear, sem gaguejar, quando ele faz isso, é porque a unção do Espírito de Deus está nele. Perante todas as autoridades, nós sabemos que tem aí o tribuno Lísias, depois nós temos Félix, nós temos Festo, não é assim? E aí perante esses homens, Paulo entrava com garra. O tribuno perguntou, tu sabe o grego? Ele diz, o grego hebraico, não é assim? E ele acenou para o povo, e quando começou a falar, a multidão queria matar. Mas na hora que Paulo, eita Deus, a multidão cheia de ódio, cheia de inveja, na hora que Paulo começou a falar, diz a Bíblia em Atos, em voz, em língua hebraica. Aí todos pararam. E aí quando a autoridade diz, Paulo, as muitas letras se fazem delirar. Ele disse, não, potentíssimo, excelentíssimo. Eu não estou louco, mas digo palavras de sã juízo. Eita, irmão, um homem cheio do Espírito Santo no meio daqueles grandões humanos. Eita, é verdade. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Esse levantar aqui é um levantar do Espírito Santo. A multidão em Atos 2 estava confusa, estava perplexa, estava desorientada. Tinha vindo judeus de todas as regiões. E como era que Pedro ia fazer naquela situação? Olha aqui, eu coloquei. Como você vai proceder diante de um auditório com dúvidas? Vamos ver em Atos 2, só para vocês terem uma ideia, o verso 6, olha como é que diz. Verso 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Uma multidão que estava confusa. Isso. Vai. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Agora lê o 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que é isto dizer? O que é isto? E o 13? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. E outros zombando diziam, estão todos embriagados. Vamos para cá. Como é que você reagiria diante de um auditório que estava confuso, diante de um auditório que não sabia o que estava acontecendo, o que quer dizer isto, diante de um auditório que concluiu, para estarem assim, eles estão como? Embriagados. É aqui que eu quero mostrar algo para vocês. Diante de um auditório com dúvidas, diante de um auditório incrédulo, diante de um auditório cheio de questionamentos, como você entraria nele?
Eita, meu senhor. É pesado ou não é? Como é que você entraria nesse auditório, esse auditório cheio de dúvidas, esse auditório cheio de pecado, esse auditório cheio de incredulidade? Como você entraria nele? Como você se apresentaria? Levantou-se Pedro. Só que o levantar aqui era um homem que já estava como? Cheio. Eita. Quem está cheio do Espírito Santo pode ter o auditório que tiver. No meio do auditório pode ter cara feia, pode ter incrédulo, pode ter ateu, pode ter o diabo, pode ter o cão, pode ter o bandido, pode ter o falador. Mas quando Deus te levanta no poder do Espírito Santo, eita glória, o auditório se cala. O auditório se cala. Aí o Pedro, ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, ele começa dizendo: isso aqui que está acontecendo, sendo 9 horas da manhã, ninguém aqui está doido, ninguém aqui está embriagado, ninguém aqui está louco. Mas isso é promessa de Deus. Olha para cá, tá filmando direito, irmão? Bota bem aqui. Verdade de Deus, da palavra de Deus para o Brasil. Podem falar mal dos pentecostais, podem zombar de línguas estranhas, podem criticar, mas uma coisa vocês nunca vão fazer: apagar o fogo do Espírito da vida de um crente cheio de Deus. Nunca! Eita glória! Nunca! Então, observem que no meio desse auditório todo, ele se levanta cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, quem está cheio do Espírito Santo de Deus não tem medo de pregar para o pistoleiro, tem? Quem está cheio do Espírito Santo de Deus tem medo de entrar num cabaré para pregar? Quem está cheio do Espírito Santo tem medo de feitiço? Tem medo de macumba? Tem medo de olho grande? Quem está cheio do Espírito Santo tem medo do diabo? A Bíblia manda dizer para mim e para você: resistir e ele fugirá de vós. Agora, pregador que não está cheio do Espírito Santo, é só um lencinho por aqui, é todo empanadinho, é todo bonitinho. Eita! Aí eu quero ver. Não é assim? Aí eu queria ver. Porque, meu irmão, um homem de Deus, para ele expulsar demônio, para ele ir na cadeia pregar evangelho, só se ele estiver cheio do Espírito Santo de Deus. E aí o Pedro se levanta e diz: ninguém aqui está doido, ninguém aqui está louco, ninguém aqui está fora de si. Se alguém, olha para cá, pregadores reformados, olhem para cá, eu quero convocar todos os pregadores reformados e também todos os pregadores pentecostais agora. Olha o que diz a Bíblia: Pedro se levantou cheio do Espírito Santo. Mas ele começou dizendo: eu quero dizer, aqui está a glória, aqui tem poder, aqui tem fogo, aqui tem unção. Cadê? Foi assim? Não. A primeira mensagem de um pregador pentecostal, eita glória, oh aleluia, ela era marcada por 2 coisas. Primeiro, poder de Deus. Pedro foi pregar como? Cheio do poder de Deus. Nós não somos contra o pregador pregar a Bíblia, pregar o Evangelho cheio do poder. Agora deixa eu dizer uma coisa, pregadores pentecostais. Naquele dia Pedro não pregou reteté. Pedro não pregou receba. Pedro não gritou. Ele entregou uma mensagem a mais bíblica possível. Eita. Irmão, Pedro puxou tanto salmo nessa mensagem. Ele puxou tanta Bíblia. Então a primeira mensagem pentecostal, ela tinha 2 coisas: autoridade, poder de Deus e o que mais? Bíblia. Diga aí vocês, tinha o que a pregação pentecostal? Autoridade. E o que mais? Bíblia. Pronto, autoridade, poder de Deus e o que mais? Diz aí vocês, o que é que tinha na mensagem de Pedro, a primeira mensagem pentecostal? Autoridade, poder de Deus e Bíblia. Tinha grito? Tinha loucura? Não. Tinha histeria? Tinha ele correr? Tinha ele tremer? O que é que tinha na mensagem de Pedro? Autoridade, poder de Deus e Bíblia. Ele puxou o Antigo Testamento.
Eita glória! Eita glória! A primeira mensagem, ele puxou Joel. A primeira mensagem, a primeira profecia que ele puxa, olha a primeira parte da Bíblia que ele puxa. Qual foi? Lê aí, vamos lá, vamos lá. Eita, vamos ver um pregador bíblico. Eita, vai lá. Como foi que ele disse, pastor Vale? 16, né? É. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Sim. E nos últimos dias acontecerá... Para ver aí. Mas isto é o que foi dito pelo... Ele estava em si? Pedro estava em si? Pedro estava cheio do poder de Deus? Pedro estava cheio da autoridade? A autoridade tirou a razão dele citar a Bíblia? A autoridade tirou a eloquência dele? Não. A mensagem dele era poderosa, mas era uma mensagem bíblica. Olha para cá, olha para cá. Tu tá filmando direito? Bota bem aqui. Não inventa coisa não, meu filho. Se tu não tem o que tu pregar, seja psicólogo, não é assim? É melhor tu ser psicólogo. Dê teu conselhozinho como psicólogo, não é assim? Dê teu conselhozinho como terapeuta. É assim? Agora, púlpito é lugar de profeta que tem na boca a autoridade de Deus e a Bíblia. Eita glória! Oh, aleluia! Eu tive um professor de hermenêutica, pastor Ari, ele até já faleceu, ele dizia... Crente tem que ser o seguinte, cortou o pescoço, sai o Velho Testamento. Cortou a parte aqui de baixo, sai o Novo Testamento. Se cortar o braço, sai Salmo. Se cortar os outros, sai o livro profético. Crente tem que ser cheio de, e principalmente pregador. Quando o pregador for pregar, olha para cá, conselho de Deus para os pregadores. Quando tu for pregar evangelho, não fica enchendo linguiça não, rapaz. Não fica dizendo, eu estou vendo anjo, aqui tem glória, aqui, quando você for pregar, empurra a Bíblia, diz 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 a Bíblia, porque lá em Jeremias 23, 29, essa palavra é como martelo que esmiuça a penha, e é como fogo que queima. A palavra de Deus é viva, mais penetrante do que uma espada, e penetra até a divisão da alma, espírito, junta, medula. Só tem um livro que entra em todo o compartimento da natureza humana, da vida humana, do corpo humano. É esse aqui. Esse livro corta a tua mente, esse livro corta teu coração, esse livro corta a tua cabeça, esse livro corta teus rins, esse livro corta os teus pulmões, esse livro arranca pecado velho no teu coração, mentira, roubo, sem vergonhice, é ele. E quem quer poder de Deus tem que pregar a Bíblia. E quando Pedro estava na casa de Cornélio, enquanto ele pregava, o Espírito desceu. Só foi isso. Ninguém é contra o poder de Deus. Nós somos contra essas questões que não tem nada a ver com Bíblia. Olha, ninguém aqui está doido. Olha o primeiro pregador pentecostal. Olha o primeiro pregador pentecostal. Ninguém aqui está doido. Não foi assim? Ninguém aqui está louco. Ninguém aqui está fora de si. Olha a lógica dele. Sendo estas 9 horas, rapaz, autoridade, né? É uma coisa do céu. Ninguém aqui está louco, ninguém aqui está doido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por que a multidão se calou? Vocês sabem por que houve aquela confusão? Porque o poder desceu, eles falaram línguas e eles não estavam entendendo. Aí foi que Pedro... ele levanta, eu li um autor que diz que o trabalho de um pregador é corrigir o auditório desordenado. Corrigir desordenado não é com a minha fala, é com essa daqui. Vocês entenderam? Você não corrige auditório com a tua ideia, tu não corrige auditório com a tua fala, tu corrige auditório com a palavra de Deus. Aí a primeira coisa que ele puxou Joel 2, e ainda tem mais, ele estava sob o poder e a unção, que lá em Joel não aparece a expressão últimos dias. Lá em Joel 2, aparece assim, há de ser que derramarei do meu. Agora, por que Pedro acrescentou últimos dias? Porque o cano não estava fechado e ele tinha autoridade do Espírito Santo. Eita, rapaz, a Bíblia é linda. Aí pronto, aí ele diz assim, isso aqui ninguém está doido, aqui ninguém está louco, aqui ninguém está correndo, aqui ninguém está inventando nada. Culto de pentecostal, ele não inventa nada. Ele segue o que a Bíblia já falava. Ele disse, há de ser, como disse Joel, agora já nestes últimos dias, derramarei do meu. Eita, meus irmãos.
É coisa linda. É coisa linda, é coisa linda. Então, como foi a primeira pregação pentecostal? Como foi? Diga aí vocês. A primeira pregação, ela tinha o quê? Autoridade? Poder de Deus? Vocês sabiam que aqui nós temos o querigma? É aqui que nós temos o querigma. Sabiam? A proclamação do evangelho. E que a tradição reformada segue, mas nós também, pentecostal, reformado, rebocado, salpicado pelo sangue de Jesus, rebocado pelo Espírito Santo, nós também pregamos do mesmo jeito. Tem irmão que nós somos reformados, nós também somos. Jesus reformou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em nova criatura, todo pentecostal é reformado. Vou logo dizer para você, pode deixar dessa besteira. Todo pentecostal é reformado. O que Lutero pregava era Cristo. O que Calvino pregava era Cristo. O que os apóstolos pregavam era Cristo. O que os pais da igreja anunciavam era Cristo. E o que é que nós estamos anunciando? É Cristo. É Cristo. Agora nós entendemos que não é só a Escritura, não é só nós temos a Escritura, nós temos o poder do Espírito Santo. É muito importante. A gente, quando atenta para os 5 solos, nós temos que entender e temos que ter... O Gilberto Piquering, ele diz uma coisa interessante. Cuidado, porque só essa expressão, só a Escritura, ela também pode ser um artimanha de Satanás para enganar vocês. É por isso que alguns que quando começaram a pegar isso, disseram assim, não precisa a igreja, precisa só a Escritura. Não precisa de pastor, precisa só a Escritura. E quem é que interpreta a Escritura? E quem foi que organizou juntamente as Escrituras? Quem declarou o cânon das Escrituras? Então é muito importante que quando a Bíblia diz só a Escritura, ou quando o Sola diz isso, ele não está dizendo que você tem que desprezar o pastor, desprezar a igreja, desprezar o ensino. Ele está dizendo que no nível de voz e de autoridade maior é só a Escritura, e não Roma. Isso? Como eu falei? O povo entender. A Escritura não está isolada dos intérpretes. Não está. A Escritura, irmão conjunto. César, ela não está isolada do intérprete, ela não está isolada da tradição da igreja, porque a tradição é ruim quando ela quer bater de frente com a Bíblia, mas quando a tradição da igreja está de acordo com a Bíblia, tem nada de errado. Então, como era a pregação? Olha para cá. 4 formas que Pedro pregou e que o pentecostal reformado faz. Pentecostal reformado é Jesus que reformou. É isso que eu estou falando. Em primeiro lugar, a pregação pentecostal, não está aqui não, né, irmão? Não, mas eu vou falar aqui. A pregação pentecostal, se vocês analisarem isso bem direitinho, primeiro, a narração que o Pedro faz da pregação era sobre a morte e a ressurreição de quem? Então, primeiro ponto, Pedro pregava o quê? A morte e a ressurreição. Vamos lá. Pedro pregava o quê? A morte. Pronto. Agora, qual era o atestado de que Jesus Cristo era o Messias? O que vocês acham? Ele pregava a morte, a narrativa, a vida. Jesus morreu. Mas o que foi que autenticou a real mensagem do Evangelho? Olha lá, olha lá, olha lá. Escute bem aí, eu já dei a resposta. A ressurreição. Porque quando eu prego a minha Bíblia, eu não estou pregando um Jesus morto. Eu não estou pregando um Jesus crucificado. Quando Pedro levantou a boca, a voz, ele disse, olha, Jesus é quem está mandando esse poder para nós, porque ele está vivo, ele está à destra de Deus. A ressurreição, é por isso que lá em Romanos capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã, vamos ler lá. Eita glória. Rapaz, a Bíblia é coisa gostosa. O pregador pentecostal reformado, eu estou falando dele aqui agora, vai. Sim, 15, 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ó. E que foi visto por Cefas e depois pelos 11. Isso. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Tá vendo? Dos quais vi, isso. Mas alguns já dormem também. Depois visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Sim. E por derradeiro de todos por me mim. apareceu, também a mim como um abortivo. Pronto. Tá vendo? Então preste bem atenção. O que Paulo está dizendo? Primeiro, o pregador... É o 14, pastor.
É o 14, né? Como é que diz? Se Cristo não ressuscitou, É vã. logo é vã a nossa pregação. Acabou. E também é vã a nossa fé. Acabou. Nem tem fé? Então preste bem atenção. Qual era o primeiro ponto do querigma? 4 pontos do querigma. Primeiro, ele falava a narrativa, a vida e a morte de Jesus Cristo. Qual é a prova da autoridade de Jesus, que ele é filho de Deus e que ele vive? A ressurreição. Qual é o terceiro ponto do querigma? Sustentação profética, escriturística do Velho Testamento. Pedro, olha para cá para tu entender, ele fala da vida, ele fala da morte, ele fala da ressurreição, mas ele tem base. Qual é o alicerce dele? E naquele tempo nós não tínhamos ainda o Novo, só tínhamos o Velho Testamento. Então aonde é que ele se baseia? Ele se baseia em Joel 2:28, ele se baseia no Salmo 16, não é assim? Se vocês analisarem, ele se baseia no próprio texto bíblico, no Salmo, me parece, 101, verso 3. Vamos ver lá, rapidinho. Eita, glória a Deus. Vai lá, corre aí. Salmo 101, verso 3, corre aí. É coisa boa. É verdade. Salmo 16, 10, vamos lá. Sabeis que o Senhor é Deus. É Salmo 110, pastor. 110. É 110. Vê se é aí. O teu povo se apresentará. Aí é o Salmo 110. Vê aí pelo 9, verso 5. Vai lá. Eita, coisa boa. É a palavra de Deus, irmão. Vai lá. Achou aí? 110 primeiro. Vai lá, 110 primeiro. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então ele disse, olha, ele subiu e está à destra do... Já era profético ou não era? Está aí na Bíblia ou não está? Então ele puxou Bíblia. Ele não inventou historinha. Ele não ficou com coisinha, com revelação. Salmo 16. Vai lá, rapidinho. Verso 8 até o verso 11. Corre aí, vamos lá. Eita glória. 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Sim. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pronto. Então vamos lá para a gente correr. Primeiro, ele falava da narrativa do quê? Da morte, da vida e morte de Jesus Cristo. Ele legalizou que Jesus estava vivo através do quê? Da ressurreição. E o terceiro ponto do querigma, qual era? A sustentação através das provas escriturísticas. Qual era? Velho Testamento. E por fim, olha para cá. Olha como é a mensagem. Tu quer pregar a Bíblia? Quer? Olha para cá. Tá filmando direito? Bota bem aqui. Pregadores do Brasil. Pregador coach, pregador de rodopiar. Tu quer pregar a Bíblia, rapaz? Tu quer pregar a mensagem como ela é? Tem aqui os 4 pontinhos dela. Qual é o primeiro? Fale do quê? Da vida e da morte de quem? Depois, fale de quem? Usando o quê? Antigo Testamento. E qual foi a última coisa que Pedro fez depois dessas 3? Quem se lembra? Depois de tudo, ele só disse assim, quando a multidão ouviu esses 3 pontos, aí a multidão gritou, o que faremos? Aí ele disse 2 coisinhas só. Arrependei-vos. Ou seja, metanoia, dê meia volta, porque a palavra eu já preguei, ela tem sustentação bíblica. O nosso Cristo vive. Dê meia volta, conserte o coração de vocês e sejais batidos. Esse batismo aí é outra forma interessante, porque o batismo aí era uma confissão pública. Você estava arrependido e agora ia dizer para toda a comunidade, para toda a sociedade, que você era de quem? De Cristo. Não está aí? 2,38. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Era isso que era o querigma. E a tradição dos reformados seguem isso. E nós, os pentecostais, nós pregamos assim ou não é? Nós só pregamos assim. Só que os reformados esqueceram de dizer que naquele dia Pedro tinha falado línguas estranhas e estava cheio do Espírito Santo.
Eita, glória a Deus. Rapaz, eu gosto da Bíblia, meus irmãos. Eu gosto da Bíblia. Aí pronto, aí o que Pedro diz, nestes últimos dias. E o que é o que o último dia vai vir aí? O que é que tinha ele? Vamos lá. A era messiânica depois, um novo momento histórico depois. Eita, irmão, quando ele diz, vai vir aí agora, nos últimos dias. Interessante que quando ele fala dessa era messiânica, é porque quando Jesus vai vir, quando Jesus chegar, ele vai chegar com privilégio para todas as nações, para todas as classes. É por isso que Joel diz, e há de ser que nos últimos dias, Pedro diz, derramarei do meu, sobre o quê? Agora não tem mais negócio de classezinha, só rei, só sacerdote, só profeta. Não! Agora era negro, branco, mulher. É por isso que o Pentecoste, quando entrou, meu irmão, pregando, aí tem gente que é contra, tem pastor que diz, os pentecostais são, como é que eu digo? São rebeldes, são não sei o que, ninguém é rebelde não. Jesus não criou placa de igreja. Agora, quando você prega o Espírito Santo para vidas vazias, vidas tristes, vidas sem Deus, que elas são impactadas pelo Espírito Santo, elas se abrem para a experiência com Deus. Não é assim? Elas se abrem para a experiência com Deus. Então, esses últimos dias seria a era messiânica. E essa era messiânica, ela vai vir para ampliar toda a carne, para abarcar todas as pessoas. Rapidinho bem aí, Atos 10, 45, Atos 21, 9, Atos 11, 28. Rápido, corra aí, vamos lá. 10, 45. Sim. E os fiéis que eram da circuncisão, Sim. todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Quando os que eram judeus foram com Pedro na casa de Cornélio, não é assim? Que eles chegaram lá e viu aqueles gentios recebendo o poder do Espírito Santo, eles disseram, olha, da forma que nós recebemos, eles também estão. Então não tem negócio de restrição. Eu sou judeu, então pronto, mas agora eu sou um judeu batizado com o Espírito Santo. E esse aí é gentil, mas o Espírito Santo também batizou ele. E eles falam línguas como nós falamos no dia de Pentecoste. A partir de agora, essa era, esses últimos dias, vai ser marcado pela era Messi, ou seja, é para quem quiser. Não tem mais negócio. É por isso que Joel diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Acabou. Não é só mais para rei, para sacerdote. Não tem exclusivista, não tem especial. Tem irmão que diz assim, Deus foi com minha cara. Deus vai é com quem se arrepende, rapaz. É porque tem uns que andam com isso. Eu não tenho culpa se Deus me amou e não te amou. Deus ama todo mundo. Tu que não vale nada, Ele te ama. Não é assim? Tu que não vale nada, Ele te amou. Então deixa dessas histórias de tu achares que é o especial, é o escolhido. Ele me olhou e Ele me viu. A Bíblia diz em João 3,16, Deus não amou só você, rapaz. Deixa dessa besteira. Eu sou o escolhido, eu sou o predileto. Deus achou graça em mim. A Bíblia diz, o qual deseja que todos sejam salvos. E na obra dele, está lá em 1 Coríntios 4, a Bíblia diz, requer dos seus despenseiros que se achem fiéis. Deus conta com quem é fiel. Pode deixar essa besteira tua. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Você tem que entender que aí é outro contexto, que eu não vou entrar nele aqui agora. Mas a era messiânica é a era que... Eita, rapaz. Rapaz, eu gosto da Bíblia. Como é que diz aí, pastor Wagner? Vai. 28. Vai. E levantou-se um deles, por nome Ágabo. Sim. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ou seja, olha que levantou-se um. Levantou-se quem? Não. Mas começa pelo artigo indefinido, não é assim? Levantou-se um deles. Levantou-se... Quem? Um deles. Vai, diz aí de novo. Levantou-se quem? Um deles. Então Deus não tem predileto. Se tu é fiel, Ele te usa na hora que Ele... Levantou-se um. E esse um não sabia nem muito bem quem era. Ele foi lá onde Paulo pegou a cinta de Paulo, amarrou em Paulo e profetizou para Paulo. Ou seja, a era messiânica é a era de todos. Vamos ver bem aí, João 4, 21, 22, rapidinho. Vamos mostrar que hora é essa, que dia é esse, esses últimos dias. O que Jesus iria trazer nesses últimos dias? Vamos lá. Jesus, mulher, crê que a hora vem. Para aí, mulher, crê que a hora... Crê-me que a hora vem. E o que mais? Em que nem neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em Jerusalém, adorareis o Pai.
Olha para cá, olha para cá. Jesus disse, olha, eu vou parafrasear com todo respeito a todas as igrejas do Brasil. Todo respeito. Vocês sabem que eu não sou nem sarcástico, eu não gosto de ser polêmico, eu gosto de pregar o evangelho. Olha para cá. Jesus estava dizendo da seguinte maneira, olha para cá. Olha o que ele estava prefaciando. Mulher, eu quero dizer que está vindo a hora que nem samaritanos, nem judeu, nem presbiteriano, nem batista, nem metodista. Eu não estou procurando isso. Não foi assim? Vem a hora que quem me conhecer, eita glória, tem gente aí que só conhece o denominacionalismo, né? Denominacionalismo. Só conhece a instituição dele, a minha igreja, a minha Assembleia de Deus, a minha Batista, a minha igreja presbiteriana, a minha Universal. Jesus não fez isso. Ele olhou para aquela mulher que estava lá sedenta, precisando de transformação. Ele disse, vai chegar uma hora, eita glória, vai chegar uma hora em que os verdadeiros adorarão quem? Aonde? Aí ele diz assim, e é a esses que o Pai não está procurando se tu é batista, se tu é assembleiano, se tu é wesleyano. Ele está perguntando, é se tu é verdadeiro adorador. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Como é? Vai lá, vai. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Te adorarei. Ainda que tirar em minha vida, quando chegar ali no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar ali no céu, te adorarei. Os verdadeiros adorarão o Pai em quê? Em espírito e em... Jesus estava dizendo, minha filha, essa era messiânica que eu estou trazendo, ela não tem placa de judeu, ela não tem negócio de ter linha divisória. Essa nova era, se tu estiver em cima de um pé de cajá, tu adora. Se tu estiver em cima da rua, tu adora. Se tu estiver em cima da casa, tu adora. Se tu estiver no meio do mato, você... Pronto, porque o que vai trazer a adoração é a palavra e o Espírito Santo. Um crente que está cheio da palavra e cheio do Espírito Santo, ele adora, sim ou não? É desse jeito. É desse jeito. Aí vejam bem, vai ser um momento histórico. Observe que eu coloco aqui, esse momento histórico na vida do povo de Deus, é que o Espírito Santo vai trazer sonhos, o Espírito Santo vai trazer visões, o Espírito Santo vai trazer o quê? Revelações. É o Espírito, não é o pregador. É porque o Kenneth Reagan, é porque não sei quem trouxe uma visão, fulano de tal, o bispo fulano de tal trouxe uma visão para o Brasil. Deixa dessas besteiras. Quem traz a visão é o Espírito. Derramarei do meu Espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos e os vossos jovens. Pronto. Pronto. Eita glória. Está aí. Então, vai ser um novo momento histórico. Por que era um novo momento histórico? Porque 400 anos se passaram sem se ouvir a voz de Deus. E só podia se ouvir a voz de Deus ou pelo profeta, ou então pelo ou pelo sacerdote. Como ia acontecer? Os sacerdotes todos cheios de coisa, mataram Jesus em pecado, cheio de tradição velha. Como? Tinha um judaísmo? Tinha. Tinha a palavra? Tinha. Mas não tinha vida. Era só tradição. Era mistura. Era só teologia pura. Jesus disse para a mulher, mulher, está chegando aí uma hora. A hora vem.
E já chegou. Porque eu estou trazendo avivamento para a terra. Eita glória. Eita glória. Aí ele vai levantar uma geração de profeta. Escute bem. Profetiza. Essa geração de profeta. Tu tá filmando bem direitinho. Bota bem aqui na minha cara. Olha para cá. Brasil. Povo de Deus. Povo da internet. Povo do YouTube. Pastores. Essa geração de profeta não é profeta de mensagens preditivas. Não. A mensagem preditiva, ela pode ser para consolar um irmão que está fraquinho, um irmão que está lá orando, desesperado por uma coisa, alguém é ousado e dá uma profecia em particular. Mas essa profecia não salva a nação. Essa profecia não recupera a vida espiritual. A geração de profetas é a geração de homens que prega a Bíblia. Eu levantarei uma geração de profetas. Não é aqueles profetas que ficam, é aqueles que ficam batendo. Não, geração de profeta. É uma geração de homens, porque não tem algo que possa mudar o mundo a não ser a mensagem do Evangelho. Fala lá, o povo, a verdade. A palavra proclamativa. Porque, Léo, é o seguinte, eu vou dizer, eu já recebi mensagens preditivas. Eu estou com um problema, eu estou orando, eu estou ansioso com aquilo. Deus, para acalmar meu coração, eu vou passando, aí o irmão César diz, olha, pastor, Deus me falou agora aqui que o senhor está passando por isso, não é assim? O Senhor te consola, o Senhor te conforta. Aí eu saio, porque eu já estou orando por aquilo, eu disse, glória a Deus, Jesus, tu me falou, não é assim? Você crê nisso? Tu crê nisso? Fala aí no microfone. Creio, tu crê nisso? Tu crê nisso? O senhor crê nisso? Tu crê nisso? Tu crê nisso, irmão? Então é o seguinte, eu também creio. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não é mensagem que salva. Vocês entenderam agora? E aí é muito crente que deixa de ouvir a mensagem que salva para andar atrás dessas coisas. A Bíblia diz que essa profecia, ela vem para trazer um consolo. Um consolo. É isso. Mas a Bíblia diz que Deus vai levantar uma geração de profetas da Bíblia. Eita, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui para tu que está em casa. Imagine se Deus levantasse hoje 1000 Pedro. Me diga! 1000 Pedro. Só na primeira mensagem que ele não fez convite. Porque tem outra coisa. Tem pregador que diz assim, não precisa fazer convite porque é predestinado. Pedro não fez convite é porque a mensagem ardeu, entrou como faca. Não foi assim? Entrou como faca. Eles gritaram, o que faremos nós? Jesus fez convite. Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Agora, o que eu quero dizer aqui para vocês é que a geração de profeta, ela tem que ser uma geração como Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Você não pode ser pregador. Eu vou já finalizar. Você não pode ser pregador sem ser impactado primeiro pelo sobrenatural. E eu vou agora finalizar só dizendo aqui para me fechar aqui. Esse rapazinho aqui chamado Pedro, quando a Bíblia diz se levantou. Se você abrir a sua Bíblia agora, em Lucas capítulo 5, você não vamos... Lê aí rapidinho. 5, você já mexeu nela. 5 a 6. Veja o que diz. 5 a 6. Vai lá, isso. Como é que diz? E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a... E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Aí vai, pode ler. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então olha para cá. Olha bem, olha como é que Jesus vai trabalhando. Jesus foi trabalhando os discípulos pelo exemplo, pela vida. Aí depois que ele terminou de pregar, ele disse, vamos pescar. Não foi assim? Vamos pescar. Aí o Pedro foi, Senhor, nós somos profissionais. A gente sabe que durante o dia não dá peixe, só dá à noite. Aí Jesus, não, mas vai, pode ir. Ele soube a tua. Quando ele voltou, que ele viu, não, esse homem que mandou eu ir não é homem, é Deus. Aí ele chegou e disse, sai daqui de nós. Vamos analisar outro exemplo. No capítulo 17 de Mateus, primeiro em diante, Jesus subiu para o monte da transfiguração.
E lá Jesus se transfigurou. Pedro viu de perto a glória de Cristo. Ele ficou tão tomado que ele não sabia nem o que dizer naquela hora. Ele ficou tomado e não sabia o que dizer. Ele disse, Senhor, bom é estarmos? Olha, eu faço uma cabana para ti, eu faço outra para Moisés e outra para Elias. Jesus disse, não, rapaz, eu tenho que pregar para outras pessoas. Ele queria morar e ali ia limitar o ministério de Jesus. Quando você vai para o capítulo 16 em diante de Mateus, aí Jesus diz, o que estão dizendo aí de mim? Aí eles disseram, um diz que tu és Elias, João Batista, Jeremias ou qualquer um dos. Aí ele disse, mas vocês? Aí Pedro logo entrou na frente e disse, tu és o? Aí Jesus disse, não foi carne e nem foi, mas o meu Pai. Aí o mesmo Pedro também, Jesus disse, eu vou morrer, eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar. Aí ele querendo agradar Jesus, Senhor, não faça isso não. Jesus na mesma hora, para trás de mim, diabo. Não foi assim? Lá vai a dialética na vida de Pedro. Quer mais? Vamos ver aí, só para vocês terem uma ideia. Mateus 17, verso 25. Como é que diz aí? E disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Sim. Dos seus filhos ou dos alheios? Isso. Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse... Vai, eu quero ver aí, vai! Vai ao mar. Para aí, vai aonde? Ao mar. Sim. Lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir. Para aí. Tá filmando direito? Já pensou? Primeiro Jesus Cristo diz para Pedro, lança a rede, nós trabalhamos à noite, não pegamos nada. Aí depois quando Pedro olha diz, tu és o, sai daqui que eu não presto para nada, tu és Deus. Aí na mesma hora Pedro depois diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aí Jesus diz, o Espírito Santo está bem dentro de tu falando isso, não foi assim? Aí não é assim? Aí Jesus leva ele para o monte, tá bom, o monte da Transfigura. Aí quando chega lá, ele vê Moisés, ele vê Elias, e ele vê quem mais? Falando com quem? Com o Filho de Deus. Aí pronto, irmão, não tinha fotografia, tinha como fazer selfie naquele dia, tinha registro de foto. Aí ele disse, Senhor, olha o Espírito Santo tomando Pedro. Aí ele disse, se tu quiseres, eu vou fazer uma cabana para quem? Para Moisés e outra. E quem foi que disse para Moisés, para Pedro que era Moisés? E quem foi que disse que era Elias? Me diga aí você. Bora, hermeneutas. Foi o Espírito Santo. Do jeito que o Espírito Santo diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Mas olha Jesus trabalhando Pedro. Eu vou já chegar aqui para vocês. Olha Jesus trabalhando Pedro. Pedro, é porque estão cobrando um imposto meu aqui, não foi assim? Vai no mar e leva esse anzolzinho, irmão. Ele foi. O que aconteceu, pastor Pedro? Pastor Mário, peraí. Ele foi. Ele jogou o anzol. Não é assim que a gente fica pescando? Sim. Vai lá, o que ele fez? Ele está com a varinha. Primeiro peixe que subir. Ei. O primeiro peixe que fisgar o anzol. Porque ele poderia ficar de lá de manhã até tarde, até meio-dia, até a noite. Mas Jesus disse assim: é o primeiro. Vai. Primeiro que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estátua. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Valia quanto? Para pagar o tributo de quem? Agora eu pergunto: teria como esse homem não ser espiritual? Teria como Pedro ser fraco? Teria como Pedro ser um pregadorzinho velho fraco? Olha para cá, Brasil. Meu filho, tu podes fazer seminário, tu pode fazer hermenêutica, tu pode fazer exegese, tu pode entender o acadiano, tu pode entender o aramaico, tu pode entender o que você quiser. Agora, se tu não tiveres experiência sobrenatural, você não será um pregador autêntico. Entenderam agora? Porque Pedro sabia pescar. Jesus sabia onde estava o peixe. Por isso que ele disse: tu não é gente não, tu é filho de Deus. Foi assim ou não foi? Jesus sabia que um dia aquele peixinho engoliu uma moedinha, que era um dinheiro que alguém talvez fosse pagar o imposto, e caiu e perdeu. Aí Jesus disse: aquele dinheiro é para pagar o meu imposto e o teu imposto. Agora imagine o Pedro botar o anzol e tirar o peixe na hora que abrir. Meu Deus. Pastor, usando, Eita.
Pedro sabia pescar, mas Cristo é que sabia onde estava o peixe. Pois é. Nós podemos até saber pregar, mas é o Espírito que... Ele é quem sabe o problema da alma. Não é assim? Eita. Aí pronto, levou ele para o monte. Olha Jesus preparando Pedro. Eu disse, o que é aquilo? É Moisés. É Elias. Aí ele grita, bom é estarmos, meu irmão. Aí, mas só que Pedro ainda, ele viu essas glórias. Agora olha para cá. Só vê a glória sem estar transformado também não vale nada. Bora, Mateus 26, lá pelos 75, se não me foge a memória. Corre aí, corre aí. Eu já vou encerrar aqui. Bora. 75. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, Eita. que ele dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olhe para cá agora. Pedro teve a experiência do Monte da Transfiguração. Pedro disse que Jesus era o Cristo. Pedro disse que ali era Moisés e Elias. Pedro viu Jesus tirar uma moeda dentro de um peixe. Mas isso mudou Pedro? É isso que eu quero dizer para vocês. Depois de tudo, eu li um autor, Davis, que ele diz que a mudança de Pedro começa aqui. A mudança de Pedro começa aqui, no fracasso dele. Ele diz, mas rapaz, oh glória, esse homem já tem mostrado tanta coisa para mim. Ele me mostrou Moisés e Elias no monte. Ele mostrou para mim que o Espírito Santo falou na minha boca. Ele mostrou a moeda na boca do peixe. Esse homem tem mostrado tanta coisa. Por último, ele disse que eu ia negar ele. De longe, Jesus olhou para ele. Eu não te disse, Pedro? Dali ele disse, agora eu vou ser crente. Oh, glória a Deus. Sabe quando Jesus disse para ele, lá em Marcos 16, vamos lá, Marcos 16. Oh, glória. Oh, glória. Olha o que ele diz. Aleluia. Aleluia. Ai, glória a Deus. Vamos lá, ele diz para as mulheres, vão dizer a Pedro, oh, glória a Deus. É o 7, vai. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Espera aí, agora é bem aí. Jesus disse, eu já mostrei muita coisa para Pedro. E ele está impactado pelo que eu mostrei, só que ele tem falhas. Ele tem fracasso. Ele não tem firmeza, mas ele crê em tudo que eu mostrei para ele. Pedro gostava do sobrenatural, Pedro gostava da glória. Pedro, quando Jesus disse assim, porque você tem que entender, tem gente que é só crítico. Pedro não era crítico. Judas era crítico de Jesus, sim ou não? Pedro, quando viu a transfiguração, ele disse, Jesus, é bom demais estar aqui, Jesus. Quando ele disse, tu és o Cristo, ele disse, Jesus, não inventa esse negócio de morrer agora não. Agora que o negócio está ficando gostoso. Quando ele viu a moeda, ele disse, meu Deus, que homem é esse? Quando ele viu Jesus dizer assim, lança a rede, ele disse, esse homem é santo, eu não presto. E de longe, quando ele negou perante uma criada, perante outra criada e outras pessoas, que aí Jesus olhou e não te disse, que antes que o galo, tu me negaria 3 vezes. Ele olhou e chorou, ele se arrependeu. Por isso que quando Jesus ressuscita, a Bíblia não mostra, mas eu acredito que desde aquele dia, o Pedro se acabou. Ele ficava chorando dentro de casa, pelo mato, na pescaria, e aí ele estava mole. Aí quando Jesus ressuscita, Jesus faz questão de dizer, manda todo mundo ir para lá, para Galileia. Mas mandam dizer, oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Manda dizer a Pedro. Vamos lá para Lucas 22.
É a Bíblia, irmão. Hoje eu passei aqui do horário, mas vou encerrar. 22. Observem bem. Verso 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, Isso. eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Isso. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Tu pode ver milagre, tu pode ver profecia, tu pode ver revelação, tu pode ir para ter culto que tem poder, tu pode ver impacto, tu pode ver glória de Deus, tu pode ver monte pegando fogo. Mas enquanto tu não te converteres, tu não vais viver o sobrenatural de Deus. Não é isso? Vai lá. Aí quando Pedro se converteu, no dia de Pentecoste, e pondo-se Pedro de pé. Aí você vê um homem agora bíblico, você vê um homem agora lógico, você vê um homem que não tem coragem de negar mais a Cristo, mas defender o Evangelho. E aí o que acontece? E quando o Pentecoste entrou em Pedro, vamos lá, eu vou finalizar aqui. Quando o Pentecoste entrou em Pedro, vocês podem observar, ele pregou uma mensagem que eu já falei para vocês com 4 pontos. Pronto, a mensagem dele tinha 4 pontos. Quais eram os 4 pontos? Vida e morte, ressurreição, sustentação bíblica pelo Velho Testamento e arrependimento. Pronto, foi a mensagem dele. Mas na hora que ele saiu de lá, cheio do poder de Deus, Atos 3:6, me dá uma esmolinha. Aí disse Pedro: rapaz, tu olha para nós, rapaz, nós não somos um que tem dinheiro não, rapaz. É assim, nós somos liso. Nós não somos daquela igreja não. A igreja que só pede dinheiro. A igreja que o pastor é ricão. Nós somos pobre. Mas tem uma coisa que nós temos. Levanta e anda. E o paralítico levantou. Aí o pau quebrou. Aí pronto, lá vem todo mundo e o paralítico pulando do lado deles, glorificando. E a Bíblia diz chamar de 40 anos. Não era aquele negócio de dizer, parece que ele está andando, irmão. Ajeita as muletinhas dele aí. Bota, né? Tem hoje uns pregadores que é assim. Olha, está andando. E a pessoa, né? Está andando. Aí vai para fisioterapia. Não! Aquele dia não teve negócio de fisioterapia, não. Ele saiu, entrou, peripateu, ele saiu, foi pulando, né? Pulando. E aí pronto, aí os homens pegaram ele, o negócio está demais, os homens estão crescendo. Aí pegaram ele, só autoridade, só bichão. Aí Pedro, cheio do Espírito, ele negou perante uma criada, negou perante outra mulher. Aí agora ele vai negar? Em nome de quem vocês fizeram esse paralítico andar? Disse, epa, eu já meti evangelho. Que crente cheio do Espírito Santo é assim. Vocês fizeram em nome de quem? Aí Pedro disse, olha, vocês se lembram daquele Jesus que vocês mataram? De novo, vocês se lembram daquele Jesus que vocês mataram? Pois é o seguinte, vocês mataram ele. Novamente, ele ressuscitou e ele está à destra e é no nome dele que esse homem está andando. E eu ainda vou dizer mais, 4:12. E não há outro nome pelo qual importa que sejamos o nome de Jesus Cristo. Aí pronto, irmão. Aí lá vai o Pedro, está lá em Atos 9. Aí lá vai o Pedro, ele chega perante, lá em Lídia, não é assim? Lá em Lídia, né? Ele chega lá, e quem é que está lá? Um homem que está morrendo, Enéas. Jesus chega, Pedro chega e diz, Enéas, Jesus te dá. Eita, só faz isso quem tem poder. Aí as irmãzinhas chegam, irmão Pedro, a irmã Dorca morreu, não é assim? Que é também chamada de Tabita, né? Ela morreu, nossa irmã. No grego é no passivo, irmão César. Elas estão vestidas com roupa que elas faziam e doavam. Entenderam? Irmão Pedro, essa blusa minha aqui foi ela que fez. Essa saia aqui foi ela que fez. Aí Pedro, também cheio do Espírito Santo, ele disse, cai fora vocês tudinho. Homem de Deus é assim, homem de Deus não se amostra. Homem de Deus não anda dizendo, eu sou homem de Deus. Botou todo mundo para fora e aí ficou só ele e Deus e o corpo dela. Ele orou, ela ressuscitou e ele disse, está aí a mulher, em nome do Senhor Jesus. Aí pronto, e teve muitos outros milagres. Então, queridos, meditem nisso aqui. Observem que eu falei. A hermenêutica de Pedro, vocês sabiam que Pedro, no dia do Pentecostes, soube fazer uma hermenêutica pesada? Aí ele diz assim, Davi disse assim, olha, não é assim? Olha a hermenêutica, ele disse assim, essa passagem bíblica não está falando de Davi, porque Davi morreu e não ressuscitou, e outra, e ele viu a corrupção
Só quem não viu corrupção foi Jesus. Davi morreu, o corpo dele está lá na sepultura. Aí Pedro diz, essa profecia não é para Davi, é para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eita, meus irmãos. Então, meditem nisso, medite nisso aqui. Tá aí tudinho direitinho, já expliquei tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E aqui também. Agora deixa eu só falar uma coisa. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Eu quero só falar isso aqui. Qual é a marca de uma igreja pentecostal? Uma igreja que vai sobreviver. Olha para cá, filma aqui. A igreja que vai sobreviver em meio ao pecado, em meio à imoralidade, em meio a leis corruptas, em meio a um sistema de leis falidas que estão aí. A igreja que vai sobreviver é a igreja que tem poder do Espírito Santo. É a igreja que prega a Bíblia, é a igreja que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Wagner,